Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos agora dar início a mais uma aula de Educação Física, comigo a professora Geice, tá bom? Então, nós estamos estudando aí, o conteúdo das práticas corporais de aventura. E na aula de hoje nós vamos conhecer uma nova prática, que é a prática da corrida de orientação. Vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Então vamos lá, vamos conhecer hoje. Sim, um mapa, uma bússola e muita disposição em uma área grande e desconhecida. Pronto, é o que você precisa para começar a praticar a corrida de orientação. Orientação? O que seria isso? Bem, orientação é um esporte em que o praticante tem que passar por pontos de controles marcados em um determinado terreno ou espaço em um menor tempo possível, ou seja, tem que ser o mais rápido. E para isso ele vai contar com a ajuda aí apenas de um mapa e uma bússola. Além disso, é uma modalidade esportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. Como isso, criou-se o conceito da preservação do meio ambiente pelos praticantes dessa modalidade. Apesar de tudo, não é tão simples quanto parece. A característica própria da orientação é escolher e seguir a melhor rota por um terreno totalmente desconhecido. E o praticante faz isso ainda contra o relógio. Isso exige muitas habilidades do praticante, que é chamado de orientista. Exigem habilidades aí como a orientação, leitura precisa de um mapa, avaliação e escolha da rota, o uso da bússola, a concentração sob tensão, tomar uma decisão rápida, correr em terreno natural, manter o controle da distância percorrida, enfim, são inúmeras habilidades necessárias para a prática da corrida de orientação. Não basta apenas ter os equipamentos, e por trás de uma prova de orientação, existe toda uma equipe para organizá-la, precisa aí mapear a área, distribuir os pontos de controle, além do mais, precisa também garantir a segurança dos participantes, não é isso? A orientação ela pode ser dividida em 4 modalidades. Tem a orientação pedestre, mountain bike, precisão e de esqui. Claro que esqui acontece somente nos países onde há neve. O esporte não pode ser considerado um esporte qualquer. Ele tem algumas regras básicas, como por exemplo, o praticante tem que passar por todos os pontos de controle, marcar corretamente o seu cartão e, além do mais, preservar a natureza. Eles usam para isso aí um mapa de orientação, que é um mapa topográfico todo detalhado, onde é traçado todo o percurso que o atleta tem que percorrer, e são locados precisamente todos os detalhes, como por exemplo da vegetação, do relevo, da hidrografia, das rochas e de construções feitas pelo homem. Então tudo tem que vir detalhado no mapa para que o participante ele consiga aí se orientar com precisão. O percurso ele é constituído de triângulo de partida, pontos de controle e de chegada, tá certo? Então, gente, esse esporte também é chamado de trekking ou corrida a pé. Ele surgiu aí nos países nórdicos, mais precisamente na Suécia, no ano de 1918. Ele foi criado aí pelo militar Major Ernest Kilander, que também era escoteiro, tá certo? Então, outros militares trouxeram o esporte para o Brasil na década de 70 e já em 1999 foi fundada a Confederação Brasileira de Orientação. Então, a corrida de orientação, também conhecida como desporto da floresta, corresponde atualmente a uma necessidade que o homem tem de recuperar o seu contato com a natureza. Nós já falamos sobre isso quando nós estávamos estudando sobre o arborismo, não é isso? Então, na corrida de orientação, nós podemos identificar várias vertentes, a desportiva, que é para a competição, a recreativa e a educativa, trabalhando aí a questão da preservação ambiental. Na corrida de orientação, existe uma série de regras que se prendem com a realização do percurso, os materiais a utilizar e os procedimentos para que o praticante obtenha aí os melhores resultados.
Um atleta, para realizar um percurso de orientação, ele precisa conhecer todos os sinais que representam os pormenores do terreno do mapa, cada detalhe que está ali naquele mapa, né? Por exemplo, casas, os caminhos, a vegetação, cursos da água, as linhas elétricas, dentre outras coisas. Deve conhecer também os sinais da ficha de sinalética, que os ajuda a identificar um local preciso para onde ele deve se dirigir. Por exemplo, cruzamento de caminhos, o cume de algum monte, o lado oeste, uma árvore entre duas rochas. Então, são detalhes também que fazem toda a diferença. O praticante também deve aí utilizar uma bússola, né? Durante a realização do percurso, o atleta deve movimentar-se sempre de acordo com o mapa, né? E se orientando de forma a fazer uma associação entre a carta, que é o mapa, e a realidade onde ele está. Por exemplo, se ele está virado para um lago, se ao seu lado esquerdo tem um bosque e atrás dele existem as ruínas de uma casa, né? Então ele vai conferir no mapa se ele está exatamente no local onde está indicado. Depois de identificar no mapa os pontos que visualizou e o terreno, ele deve colocá-lo de acordo com a disposição real desses pontos, né? Chegando ao ponto que é identificado por uma baliza, uma bandeira, geralmente laranja ou branca, ele deve conferir o código que identifica o ponto. E logo depois ele deve marcar o seu cartão, o cartão que eles recebem no início da corrida, tá certo? Que ali vai marcar, vai confirmar que ele passou por aquele ponto de controle. A prova prossegue sempre utilizando os mesmos procedimentos. O vencedor é aquele que realiza todo o percurso em menor tempo. Como se trata de uma prova individual, os concorrentes eles saem em intervalos de tempo entre si, para que um não siga o outro. Por exemplo, sai o primeiro orientista, o primeiro concorrente da prova, e só depois de algum tempo, quando já não seja mais possível tê-lo em vista, é que sai o próximo concorrente, tá certo? Para não dizer que um está seguindo o percurso do outro competidor. A corrida de orientação foi dinamizada e divulgada fundamentalmente por militares e por diversos clubes da modalidade. Lá em Portugal, por exemplo, ela é tutelada pela Federação Portuguesa de Orientação e existem provas a nível nacional, certo? Organizada aí pelas Forças Armadas e pela Federação. A corrida de orientação podem ser associadas outras modalidades, né, como a canoagem, o esqui, que a tornam mais rica, né, e um âmbito mais alargado. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre a corrida de orientação. Na nossa aula, nós vamos conhecer um pouco mais, vamos poder ver imagens e vídeos que mostram como essa prova realmente acontece, tá certo? Então, não deixem de participar da nossa aula online. Em breve teremos mais um novo vídeo falando sobre mais práticas corporais de aventura. Então, até lá e um beijo para vocês. A orientação é o desporto na qual o competidor, chamado de orientista, navega de forma independente através do terreno, com o objetivo de visitar uma série de pontos de controle no menor tempo possível, utilizando para isso apenas o mapa e uma bússola, daí o nome de esporte. A corrida de orientação surgiu como esporte em 1912, na Suécia, quando o então major e chefe escoteiro Ernest Kilander adaptou os treinamentos de leitura de mapa das escolas militares para o programa de treinamento da Federação Sueca de Atletismo. Como seu objetivo era tornar os treinamentos destes atletas mais interessantes, acabou criando uma prática que caiu tanto no gosto dos atletas quanto da população local. Foi o próprio Major Kilander que anos mais tarde formulou as primeiras regras e ajudou a organizar como diretor da primeira competição oficial, em 1919, a chamada Corrida de Estocolmo, na localidade de Saltsbodar. Anos mais tarde, com o amadurecimento do esporte, a orientação em 1977 foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como modalidade desportiva. Atualmente o esporte já está presente nos 5 continentes do planeta, dos quais 70 países já possuem organização vinculada à Federação Internacional de Orientação. Um destes países é o Brasil, que desde 1991 surgiram os primeiros clubes,
e em 1999 foi criada a Confederação Brasileira de Orientação, da qual hoje possui 14 federações estaduais, cerca de 68 clubes e com milhares de atletas cadastrados. Alguns aspectos que diferenciam esse esporte em relação aos demais são: é uma combinação perfeita do esforço físico e da capacidade de concentração, planejamento e estratégia. É um esporte que não existe caminhos marcados, pois o atleta é quem escolhe por onde vai passar, tornando-a mais desafiadora. E um dos mais importantes, este é um esporte que está diretamente relacionado à proteção do meio ambiente, pois ela é o seu campo de jogo. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o esporte, nos próximos vídeos você vai aprender a fazer a leitura de mapa, beleza? Te espero lá!